Buenas chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem, o canal que te dá dicas de espanhol para você aproveitar muito mais a sua próxima viagem. E o vídeo de hoje é sobre o básico que é diferente. Aquelas diferenças entre o espanhol e o português que são fundamentais para você deixar de lado o portunhol e falar um espanhol de verdade. Então vamos comigo? E por que aprender essas diferenças? Essas diferenças são básicas entre um idioma e outro. A começar pela pronúncia. Existem várias pronúncias que em espanhol você tem um significado e se você fala de um outro jeito mais portuguesado, vai ter um significado diferente. Isso pode gerar muita confusão, gente. Então o objetivo desse vídeo, na verdade vão ser uma série de 3 vídeos, essa é a primeira parte, onde eu vou te mostrar com detalhe essas diferenças básicas de um e de outro. E nesse vídeo vou começar com pronúncias. Existem várias letras, sílabas e as palavras acabam ficando com uma pronúncia diferente do português. E pode dar confusão sim. Por exemplo, o R com o J, o L que tem um som diferente, o V, e tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Outra razão que é muito importante você saber essas diferenças é que uma vez que você aprende logo no começo a pronúncia de cada palavra, a pronúncia das letras que tem no espanhol e não tem no português, e as que tem e são diferentes, fica muito mais fácil para você expandir o teu vocabulário. Então, se você aprende da maneira correta logo no começo, vai ficar muito mais fácil para você incorporar outras palavras para o seu vocabulário ativo e não mais só no passivo. Não sei se vocês viram, mas tem um vídeo no canal que eu explico bem certinho essa diferença entre o vocabulário ativo e o passivo. O ativo é aquele que você usa, você consegue usar numa conversa, e o passivo é aquele que você escuta e entende, mas nunca usaria daquele jeito. É por isso que tem aquela frase clássica: ah, eu entendo, mas em espanhol eu não falaria desse jeito. É por causa do vocabulário ativo e passivo. Então vamos começar pelas letras que são diferentes entre o português e o espanhol. O que acontece? No espanhol existe a letra N e a letra ED. Essas duas não tem no nosso idioma. Tem sons parecidos, a N tem o som do NH no português, por exemplo, año, então tem esse som nasalado, e a L é o som do LH, como por exemplo, lhama. Vamos começar com a primeira letra, que é o N. Eu acho que não existe letra mais marcante do idioma espanhol do que a N. Tirando o ponto de exclamação e interrogação invertidos, a característica do espanhol é com a N. E não é um N com um tio, a gente sempre fala que é um N com um tio em cima. Não, é a letra do alfabeto deles, a letra N. Só que não existia essa letra desde o começo do idioma. Na verdade, a história do N surgiu só na Idade Média. E na Idade Média, só os monges sabiam ler e escrever. Começou a surgir esse som nasalado em todos os idiomas latinos, seja no italiano, francês, no português, que é o nosso NH, e eles não tinham como escrever, porque só existia a letra N. E eles tinham umas alternativas, que foram essas 4 alternativas. O NH, que ficou característico do nosso idioma português, o GN. Então, o GN também tinha esse som do año, e ele é usado hoje em dia mais no francês e no italiano. E a terceira opção era o NY. Esse NY também com esse mesmo som nasalado, mas é característico do idioma catalão. Na Espanha, a região da Catalunha, eles têm um idioma próprio. Entre outras histórias que acontecem, movimentos separatistas entre a Catalunha e a Espanha, eles sim não falam espanhol como idioma oficial. Claro que lá dentro você vai usar espanhol tranquilamente, sem nenhum problema. Grande parte da população, se não 100% dos catalãos falam espanhol, mas o idioma oficial é o catalão. E a característica desse som nasalado da N é o NY para eles. E no espanhol, eles escreviam a N como doble N. Então, quando vai escrever, por exemplo, o año, eles escreviam
fosse, ficava com 2 N's. Só que eles queriam encurtar e facilitar a escrita, começaram a surgir esses símbolos, que é esse til em cima do N. Então eles passaram a escrever o anho dessa forma. Então essa é a história da letra N, que surgiu dentro do idioma espanhol. E não esquece, gente, não é um N com um til, é a letra N. A segunda letra que a gente vai comentar aqui é ED. Também não é 2 L's, é a letra ED. Tá dentro do alfabeto deles, do mesmo jeito que tá o A, o B e o C. La ED também faz parte do alfabeto, certo? É a letra que mais varia a pronúncia. Então tem muito sotaque diferente entre os 21 países que falam espanhol. Por exemplo, na Espanha, que é onde eu aprendi espanhol, é bem marcado, como cabello, lluvia, llama. É bem forte esse LL na região que eu morei lá. E já nos outros países varia bastante essa pronúncia. Por exemplo, na Argentina é um chiado, eles falam bem mais chiado. A gente sempre fala que eles são os cariocas do mundo hispano. Então é lluvia, chamo, cabello. Então é diferente e é um sotaque específico da Argentina e um pedacinho do Uruguai. Em outros países você vai poder encontrar com o som do LH, como cabello, llama, mais parecido com o português. Então existe essa diferença de pronúncia, mas a letra ED é a mesma. Então, dependendo da forma com que você aprendeu o espanhol, vai variar um pouquinho, mas não esquece que é ED, não é doble L ou qualquer coisa do tipo, certo? Vamos para a terceira. A terceira é o C cedilha, que na verdade essa letra tem no nosso idioma e não tem para eles. E até essa letra foi bem engraçada a primeira vez, porque eu estava fazendo tradução simultânea numa conferência e veio um grupo de hispanos perguntando e tal, pedindo para traduzir algumas coisas. E eles perguntaram o porquê que tem um C com um rabinho. Por que há esta colita em la C? Foi exatamente assim que me perguntaram. Eu fiquei ali pensando, olhando para a cara deles sem entender. E daí eles pegaram um documento que estava impresso, eu nem lembro qual que era a palavra. E é isso, porque há essa colita aqui em la C? Eu pensei, não é um rabinho na letra C. É uma letra do português que é C cedilha. E daí eles ficavam assim, olhando um pra cara do outro, tirando o sarro, porque não existe para ele. Então, a maioria das vezes que tivesse C cedilha, ele vai trocar pelo Z, como açúcar, manzana. Em alguns casos vai trocar pelo C, como precio, el precio de uma mercancia. E no final das palavras como o ão, eles também trocam pelo C. Como, por exemplo, canção, que vai ficar canción. Então, esse ion no final que vai substituir o nosso são, certo? Então, prestem atenção, porque essas duas são letras que fazem parte do alfabeto. E agora vamos falar sobre pronúncias diferentes. Existem várias letras que têm uma pronúncia diferente no espanhol e no português. E por que tem que saber disso? Olha, a pronúncia errada de uma palavra pode te colocar em situações bem complicadas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente. Então vamos começar com o clássico dos clássicos, que é o J e o R. O J no espanhol tem um som parecido com o do R em português, como por exemplo, bruja, fijar, rugar, rugo. Então ele tem esse som de R mais fraquinho. Já o R mesmo no espanhol é aquele R marcado, aquele R típico do espanhol, como restaurante, Ramon. Essa pronúncia é um pouquinho mais complicada pra gente, porque a gente não tem esse som no português. E para conseguir treinar e falar com a pronúncia correta, coloca a ponta da língua no céu da boca, que você vai conseguir ter esse som um pouquinho mais tremido, como restaurante, alrededor e palavras do tipo. O que acontece? O J, o Ramon com J é presunto, que é o Ramon ibérico, Ramon pata negra, que são bem típicos da Espanha.
Já Ramon é o nome da pessoa, que é Ramon. Então você está no meio de uma conversa e você chama a pessoa de presunto no final das contas, certo? Então é complicado, ok, a pessoa vai entender que você não conseguiu falar direito e tal, mas não é uma situação agradável, né? Vamos combinar que ninguém tá querendo ser chamada de presunto no meio de uma conversa, no meio de um monte de gente. Então preste atenção e pratica bastante essas palavras. Outra situação é que esse som do R e do J, eles podem vir junto na mesma palavra. Então fica muito difícil fazer a pronúncia, diferenciar, a ponto que um nativo não vai te entender. Como por exemplo, rojo é a cor vermelha. Então pratica bastante porque é com R depois do J. Rojo, se você falar como se fosse em português, ficaria rojo. E você falando isso para um nativo, ele não vai conseguir te entender. Vai ficar olhando para tua cara e te perguntar o que é isso, que eu não conheço, porque ele vai entender que está escrito com JJ, alguma coisa assim. Outra palavra é naranja, que é laranja. Então é com R e com J na mesma palavra. Então fica atento porque você precisa diferenciar essa pronúncia para saber como escreve, para entender o que está sendo dito. Outra palavra é jarra, que é jarra, escreve como em português, mas a pronúncia é totalmente diferente. Jarra, naranja e rojo. São 3 palavras muito boas para você praticar o som do R e do J. Anota elas aí e começa a repetir, usando essa tática de colocar a ponta da língua no céu da boca para fazer o som correto do R. E agora vamos para a próxima letra, que é o G, que em espanhol é G. E tem esse som também que se mescla com J, com R e tem som diferente. Por exemplo, gelatina, gema, girassol. Então é diferente essa pronúncia e presta bem atenção. E o que acontece? O G ele pode ser confundido com o R na hora de pronunciar. E isso pode dar bastante confusão com 2 palavras em especial, que é correr, que é com 2 R's, que é correr, fazer esporte, correr. E o correr em espanhol, que é na Espanha, deixa eu deixar isso bem frisado, que é pegar, correr um autobus, correr um táxi, correr el boli, é pegar alguma coisa. E essa palavra correr, com os hispanos aqui da América, ela tem um significado complicado, um doble sentido. Correr aqui eles usam como uma forma de dizer fazer sexo. E isso eu descobri de uma maneira bem constrangedora. Eu estava numa conferência fazendo as traduções e tal, e me perguntaram como é que eu voltava para casa. E eu peguei e falei, ó, vai na parada e correr no autobus e dei o nome do ônibus e tal. E aí começou, naquele burburinho, falando aqui, aquela risadinha, e eu, ixi, alguma coisa não tá legal. Aí veio um colombiano, assim, pues si es que correr em Colômbia e creio que em México, em Chile, todos os países por aqui, pues tem um significado distinto de Espanha. É como sexual e na verdade eles usam como fazer sexo. Então não usa essa palavra correr aqui na América porque vai dar problema. E presta bem atenção, porque se você está querendo dizer correr com esse R marcado do espanhol, e você pode acabar dizendo correr sem querer ali misturando com o português. E vai dar problema. Então fica bem atento que essa palavra é complicada de se usar. Tá, ok, como que eu vou falar pegar alguma coisa, pegar um ônibus, pegar a caneta? Como é que eu vou dizer sem usar a palavra correr? Uma opção é tomar. Pues toma el autobús en la parada. Toma el boli, agarra o boli, com agarrar realmente. São opções que você pode usar ao invés do correr. Agora, se você for para a Espanha, pode usar essa palavra sem nenhum problema, porque todos eles usam o tempo inteiro e é muito comum. E agora vamos falar da L, que é uma letra que particularmente eu gosto muito, porque no espanhol o L tem som de L, não é igual no português que o L tem som de U.
Então vamos lá, palavras iguais, como por exemplo, sal e mel. E em espanhol vai ficar la sal, la miel. Então toma cuidado porque são palavras femininas no espanhol. La sal, la miel. Outros exemplos, como bolso, que na verdade é a bolsa feminina, que é a bolsa que a gente usa. E o bolso da calça, que seria bolsillo. Então, o L tem som de L. Isso fica bem mais fácil para a gente saber como escreve, ó, quando você escutar alguém falando. Outra palavra que tem dois L's, que é legal para praticar, é alcohol, que é o álcool. Então, alcohol. Repara que são os dois L's e a sílaba tônica é diferente do nosso, que é álcool, e em espanhol, alcohol, que é a última, que é a sílaba forte. Então, essas palavras para vocês praticarem o som do L. Outra letra que também tem um som diferente é o V. O V no espanhol tem o som de B, que é o B fraco que eles chamam. O que acontece? E muitas vezes você pode confundir com o B realmente, que em espanhol o B tem som de B. Como palavras como basura, escreve com B, é esse B forte, é o B bem marcado, onde tem uma pressão entre o lábio superior e o inferior. Basura, abuela, butaca, então é forte, é bem marcado. Já palavras com o B fraco, que na verdade se escreve com o V, é mais suave, como baço, vanilla, vaca, viento, vino. Então você encosta levemente o lábio superior no inferior, que dá esse som de B fraco. Vou repetir as palavras aqui com V, que tem o som de B fraco, para vocês praticarem. Vacaciones, vanilla, vaso, vaca, vino, viento, certo? Então presta atenção nisso. Pode ser que na hora de uma conversa ali a pessoa fale meio rápido, não fique tão claro para você essa pronúncia. Mas para você praticar a forma com que você vai ter essa fluência, presta atenção se você está juntando muito os dois lábios, pressionando, dando essa pressão do basura, abuela. E quando você for usar para o V, já fala com menos, encosta ligeiramente. Viento, vino. E aí você já vai melhorando a tua pronúncia do B fraco para o B forte. Outra letra é o Z. Em espanhol não tem esse som de Z. É sempre o som de S. Independente, sendo o S entre vogais ou sendo a palavra escrita com Z. Como, por exemplo, açúcar, coração, sapato. Todas são escritas com Z, mas na hora de falar é som de S. Agora vamos falar sobre o CH. O CH em espanhol tem um som bem diferente do português. Em português é mais aquele som do meio de X, né? Como chave, chaleira, chato. Bem diferente no espanhol, porque lá eles vão falar com um T, como chiplote, como chismear, chanclas. Chiplote é aquela pimenta que tem bastante no México, eles consomem muito. Chismear é fofocar e chanclas é como sandália, um chinelo. Esse ti é bem específico deles, como na Argentina, eles vão chamar alguém, eles chamam che. Che, vem aqui. Para nós brasileiros que somos sulistas, aqui do centro-oeste para baixo, a gente fala muito o T dessa forma, como tia. Então, se você falar tia com esse som do português mais aqui do sul, eles vão confundir com o CH, vai achar que vai escrever com CH. Aqui existe a palavra tia em espanhol, que é a chia, que é aquela sementinha preta. Então, a pronúncia é muito importante, olha a confusão que acontece. Então, em espanhol, o som do T não é dessa forma que a gente fala aqui mais no sul. É como o pessoal lá do Nordeste, que fala tia, tia, tigre, titular. Essa pronúncia é muito importante. Essas palavras como tia, tigre, titular, eles vão achar que você está escrevendo com CH, porque é o som para eles. Então presta atenção nessa pronúncia que é tia, titular e tigre. Então o T é som de T, não tem esse T que a gente tem aqui.
E para finalizar, vamos falar sobre a última letra, que também para os nordestinos é bem mais fácil, que é o D. A gente fala como dia, e em espanhol já ficaria como dia. E eles falam bastante também lá no Nordeste já com esse D, muito parecido com o espanhol, que seria dia, diez, dime, difamar. Então é diferente a pronúncia do D e nós temos que corrigir isso. E para finalizar, vamos falar dos sons das vogais. Até agora a gente falou bastante dos sons das consoantes, que são diferentes do espanhol para o português, e as vogais também são. E é extremamente importante no espanhol esse som das vogais. Em português, a gente tem o som de vogal aberto e fechado, como por exemplo o E e o E. Em espanhol não existe essa diferenciação, que para nós é tão importante, né? Em português muda totalmente o sentido da frase se você pronuncia errado, com o som da vogal diferente do que ela é. Por exemplo, não se meta no que eu estou fazendo. A minha meta é fazer isso até o fim do mês. Então pra gente é muito importante essa diferença. E em espanhol não existe. E os hispanos sofrem muito para conseguir diferenciar uma da outra, porque para eles o E, só existe o E, não existe o E. Então, para ele, médico, por exemplo, é uma palavra que escreve igualzinho. E em espanhol ficaria médico, ele médico. Então, som fechado. E o som do D, que eu expliquei para vocês um pouquinho antes. Outra palavra, café. Para eles é café? Um café, por favor. É um som fechado. É claro que se tem palavras que eles vão conseguir entender, vocês mesmo falando aberto, mas não é a pronúncia correta. Em espanhol é sempre o E fechado, não existe E. Isso também acontece com o O, só existe O em espanhol, não existe O. Por exemplo, avô e avó, para eles escutando é a mesma coisa, não tem diferença entre a palavra. E para nós muda totalmente o significado, igual eu já tinha comentado, né? Por exemplo, seria um olho e olhos. Então muda essa pronúncia no português. Em espanhol não. Ojo, ojos. Exatamente igual, o mesmo O. Uma palavra que foi muito engraçada, que foi um amigo nosso colombiano, que ele estava preparando uma janta e daí perguntaram para ele como é que fala abóbora em espanhol. E ele tentava repetir abóbora, porque só existe O em espanhol. Então isso é muito importante vocês lembrarem que não tem essa diferenciação. Toda vez que vocês virem uma palavra que se escreve igual, como médico, a pronúncia é com E fechado, médico. E toda vez a palavra for com O, como ojo, é sempre com O fechado, O, não O. E esse foi a primeira parte da nossa série de vídeos do básico que é diferente. A gente trabalhou bastante pronúncia, aqui tem várias palavras e eu vou deixar uma listinha aqui embaixo para vocês irem praticando a pronúncia dessas letras que são diferentes do espanhol para o português. E na próxima semana vai ter o próximo vídeo, que é a parte 2 do básico que é diferente. Então não perde e se inscreve no canal, deixa um like, deixa o seu comentário se ficou qualquer dúvida que eu vou responder pessoalmente. Valeu, galera!